irmãos, a paz do Senhor. Hoje, 7 de junho de 2020, chegamos então à lição de número 10 da nossa Escola Bíblica Dominical. Minha gratidão aqui ao Fabiano Purcotti, que é o superintendente da Escola Bíblica Dominical das Assembleias de Deus do bairro Congregação Vera Cruz, em Curitiba. Também cumprimento aqui o pastor Walter Rodrigues de Jesus, que é o dirigente desta congregação. Bom, as lições deste segundo trimestre de 2020 é um estudo sistemático, organizado da carta de Paulo, aos irmãos em Éfeso, com o tema Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Tem como comentarista pastor Douglas Batista. O assunto de hoje, desta lição de número 10, é a intercessão de Paulo pelos apóstolos de Éfeso. Então, a intercessão do apóstolo Paulo pelos irmãos de Éfeso. O texto áureo está em Efésios, no capítulo 3, versículos 14 e 15, que lemos. Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Então, a nossa verdade prática, os irmãos já pararam para pensar no que é verdade prática, Eu me permitia pensar sobre isso. Se verdade é a ausência de mentira, e a prática é o oposto à teoria, então verdade prática é viver com autenticidade diante de Deus, sem hipocrisia. E por quê? Porque Deus sabe se realmente estamos vivendo na prática da verdade. E a verdade prática de hoje, ela nos ensina que devemos interceder pelos eleitos de Cristo, para que eles, primeiro, sejam fortalecidos de poder, segundo, vivam em comunhão, e terceiro, exercitem o amor de Deus. Então, em suma, a verdade prática, ela traz toda a síntese da nossa lição de hoje. E a mensagem para nós é sobre o valor da intercessão feita uns pelos outros em amor. Agora, o que é interceder? Interceder é um ato de pedir, de rogar em favor de alguém, como se fosse a sua própria causa, E é exatamente isso que o apóstolo Paulo fez. Ele rogou, ele pediu a Deus em favor dos irmãos de Éfeso. Foi uma intercessão com um objetivo específico. Note que no versículo 16 ele diz, para que vos conceda. No verso 17 ele diz, para que habite, a fim de. Então ele tem um objetivo a alcançar nessa oração intercessória. Verso 18 ele diz, para poderes compreender. E no verso 19 ele termina a sua oração intercessora dizendo, para que sejais, uma oração com objetivo específico. A nossa leitura é bíblica em classe, ela está então no capítulo 3 de Éfeso, dos versículos 14 a 21. Porém, antes, quero ler o versículo de número 1, o início do capítulo número 3, que diz, versículo 1, por esta causa, pela causa da pregação do evangelho entre os gentios. É esta causa que Paulo está falando. Por essa causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. E no versículo 13, ele diz, portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Paulo aqui no versículo 13, ele está se dirigindo à igreja de Éfeso. Está pedindo aos irmãos que não se desanimem, não enfraqueçam
da fé não parem por causa das tribulações que ele vem sofrendo em favor dos gentios, né? Então precisamos aqui lembrar que Paulo, quando escreve essa carta, ele está preso em Roma. E por estar preso, em junção com os sofrimentos físicos, né? Essas são as tribulações que Paulo, então, está vivendo. Tribulações essas, né, que se tornaram fonte de bênção para os irmãos em Éfeso, para todos os gentios e para nós, que somos, né, beneficiários dos sofrimentos do apóstolo Paulo. Então, note que aqui no versículo 13, Paulo direciona sua fala aos irmãos, fala diretamente aos irmãos de Éfeso. Portanto, vos peço. Mas, a partir do versículo 14, que é a nossa leitura bíblica em classe, o estudo de hoje, ele já deixa de pedir aos irmãos, né, e passa então a pedir a Deus numa oração intercessória. Então, é o assunto que iremos estudar. Vamos pensar um pouco a respeito dessa oração paulina, a partir então da nossa leitura bíblica em classe. Efésios 3, 14 ao 21. Conforme vamos lendo o texto, né, eu vou parando e comentando nos versículos e somando então os comentários, né, da nossa lição. Versículo de número 14. Por causa disso, me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa disso, por esta razão. Que razão levou Paulo, o apóstolo Paulo, a se pôr de joelhos? A causa, o motivo dele se pôr de joelho é declarado por ele mesmo na sua oração. Ele vai dizer esta razão enquanto ele vai orar, enquanto ele vai rogar a Deus, né? Ele diz, me ponho de joelhos perante o Pai. É diante o Pai que ele vai. E é diante do Pai que eu e você devemos ir para interceder uns pelos outros. Cabe aqui, meus irmãos, uma pergunta. Biblicamente falando, existe uma posição obrigatória para a oração? Não há uma obrigatoriedade na Bíblia quanto a essa posição, né? Porém, nos chama a atenção aqui o apóstolo Paulo dizendo, me ponho de joelhos, ou dobro os joelhos. A postura de orar com os joelhos dobrados, que não implica aqui uma regra. Porém, dentre as várias posições, o dobrar de joelhos, né, tem um sentido de reverência a Deus. E não devemos, então, de maneira nenhuma, vulgarizar essa postura para uma oração. E nem anular também a importância de uma postura exterior, que em muito, né, pode representar uma atitude, uma postura interior, de se ajoelhar diante de Deus também na alma, no espírito, né, diante do Pai. Então, a parte B do versículo 14 tem a expressão Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja aqui uma linguagem tipicamente humana, né, que faz aqui uma ligação com a palavra família, que está no verso seguinte, o verso de número 15, que diz, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. A interpretação, gramaticalmente aqui falando, mais aceita e dentro do contexto geral da Bíblia, essa toda a família nos céus, reúne aqui todos os seres celestiais, né, anjos, né, enfim, que servem a Deus todo o tempo nos céus. E a expressão toda a família na terra, esta família de Deus, inclui os salvos de todos os tempos, né? Desde aqueles que creram nele no passado, os que creem no presente, que são os que formam a igreja de Cristo, e os que crerão no futuro. Então, todos nós, família nos céus e na terra, formamos
uma só família, porque temos o mesmo Pai. Pai que é a fonte de toda a criação, né? O legítimo Pai Criador. Então, a palavra família neste contexto aqui, quando a gente lê a versão bíblica Reina Valera quanto a Jerusalém, sugerem uma ideia de paternidade, porque ela escreve assim: de quem recebe o nome toda a família, de quem recebe o nome toda a família no céu e na terra. Então, tanto a família de Deus no céu quanto na terra faz uso ou recebe o nome do Pai. Indica para nós uma autoridade paterna de Deus, né, que Ele exerce sobre todos nós. Notem comigo, irmãos, que as palavras do Senhor Jesus, quando Ele nos ensina a orar, lá em Mateus, no capítulo 6, e Ele abre a oração dizendo, Pai Nosso, né? É o Pai do Senhor Jesus Cristo, Pai dos seres celestiais e Pai dos seres terrenos. Olha como Jesus fala nesta oração a respeito dessa autoridade paterna, né? No verso 10 ele diz, seja feita a tua vontade, né? Ó Pai, tanto na terra como no céu. Deus Pai é esta fonte de autoridade paterna, né? É plena, tanto nos céus quanto na terra. Então, Paulo aqui orando, ele apela para essa autoridade, né, paterna de Deus, para que seja atendida a sua intercessão aos irmãos em Éfeso, né, a igreja de Cristo. Chegamos então ao verso de 16, onde Paulo começa a expor, né, expor a sua oração a Deus, o seu desejo a Deus. Né? Lemos a partir do 14. Por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Agora sim o 16. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com o poder pelo seu Espírito no homem interior. Vale aqui nós lembrarmos que a palavra Espírito aqui está com letra maiúscula, se trata de um nome próprio, então fala da pessoa do Espírito Santo, né? O versículo 16 diz que para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com o poder pelo seu Espírito Santo, né? No homem interior. Chegamos então aqui ao tópico de número 1 da lição, corroborados com o poder do Espírito. E o subtópico, né, de número 1 da lição diz, as riquezas da sua glória. Paulo aqui, então, apresenta a sua oração confiado que a partir dessas riquezas da glória de Deus, né, seria concedido bênçãos espirituais à igreja. E um dos objetivos dessa aula de hoje é refletir acerca dos propósitos da oração do apóstolo Paulo no poder do Espírito. Então, cumpre-se esse objetivo na análise desses versículos 16 e 17. Primeira parte do versículo 16 diz, para que, segundo as riquezas da sua glória. A expressão aqui, riquezas da sua glória, revela a fonte, né? Indica que há um depósito de tesouros espirituais com Deus, né? Os quais Paulo chama de riquezas da glória, né? Então Paulo pede ao Pai Celestial que essas riquezas sejam dadas aos irmãos de Éfeso. Significa, meus irmãos, que Deus é o possuidor de toda a riqueza de glória, né? E dispenseiro dessas ricas bênçãos para o seu povo. Então, Paulo aqui, ele pediu quanto tinha conhecimento em sua revelação. Ele não foi aqui acanhado na sua petição, né? Mas a sua fé alcançou uma visão ampla
ele pediu o melhor, pediu a Deus que, segundo as riquezas da sua glória, concedesse bênçãos espirituais ao seu povo. Enquanto aqui em Efésios 3:16 fala das riquezas da sua glória, que são riquezas espirituais para o tempo presente, já Efésios 1:18 também fala das riquezas da glória da sua herança nos santos, né? Mas aqui diz a respeito das riquezas da glória no futuro, né? Como herança para aqueles crentes que vencerem o mundo. Deus tem riquezas espirituais para os salvos em seu depósito, tanto para hoje quanto para o futuro. Então, Paulo roga para que Deus conceda no presente riquezas da sua glória. E aquele que vencer tem riquezas da sua glória como herança no céu, que vos aguarda. Bom, quais são então as riquezas desse tesouro espiritual que Paulo pede que Deus conceda? Estão nos subtópicos, 2 e 3, desse tópico aqui, que diz assim, subtópico 2, fortalecidos com poder, e o 3, habitados por Cristo. Aqui estão as riquezas desse tesouro espiritual, que é aqui, a segunda parte do versículo 17, que diz, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito Santo no homem interior. Espírito, aqui volto a lembrar, trata-se do Espírito Santo. Então a expressão corroborar com poder significa dar mais força ao que se firmou. Isto é, fortalecer quem já está firme. A petição é para que sejais corroborados, sejais fortalecidos no homem interior. Isso é vestir o homem interior com uma vestidura de poder, com uma força espiritual. E esse poder do Espírito Santo agindo no homem interior o ajuda, em duas frentes de batalha espiritual. A primeira delas é contra os ataques satânicos, porque o espírito do homem, por si só, ele não tem o poder de vencer os ataques malignos. Mas quando a gente lê Efésios 6:10, escreve dizendo, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Uma vez transformados e fortalecidos, vestidos com o poder do Espírito Santo, o crente então pode vencer as hostes espirituais da maldade. A segunda frente de batalha a ser combatida pelo poder do Espírito Santo agindo no homem interior é o poder da carne. O Espírito Santo é quem nos ajuda a conservar a nova natureza que foi gerada pelo novo nascimento. O poder da carne, ele é detido pelo poder do Espírito Santo em nós quando nós damos lugar. Gálatas capítulo 5, no versículo 16 e 17, e diz assim, a carne cobiça ou luta contra o Espírito, e o Espírito Santo luta contra o pecado, contra a carne. Então, esse agir do Espírito Santo em nós nos permite vencer aí as batalhas da carne. O homem natural, que seja o homem que ainda não nasceu de novo, ele não tem poder para lutar contra o pecado, porque o pecado reside no seu interior e o domina, e o escraviza. Agora, somente através da obra regeneradora do Espírito Santo e do seu poder agindo, é que nos torna o crente fortalecido, corroborado com poder, para vencer também o poder da carne. A gente encontra isso em Romanos 7, 14 e 15 e 1 Coríntios 2, 15 ou 14 e 15. Bom, meus irmãos, o subtópico de número 3, que é o segundo pedido aqui
e em oração do apóstolo Paulo. Ele diz que sejam habitados por Cristo. Né? O comentarista da lição escreve que o apóstolo Paulo também orou para que Cristo habitasse pela fé nos corações dos santos, que também não significa dizer que Cristo não estivesse presente na igreja em Éfeso. Vejamos o versículo 17. Para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor. A primeira parte do versículo diz, para que Cristo habite pela fé no vosso coração. Pastor Elenaide Cabral traz uma interpretação saborosa sobre este versículo. E ele diz que do grego a palavra habite, né, dá a ideia de alguém que entra para tomar posse ou tomar conta da casa, né, que é o nosso coração. Ele deve ser o senhor da casa e ele arruma como quer, porque sabe o que é melhor para esta casa. Como Cristo pode vir a habitar em nossos corações? O próprio verso 17 responde, é pela fé, né? Não pelos sentimentos, por admiração ou por outro meio qualquer. A fé é o caminho, a via de acesso, a porta para o Senhor entrar e fazer morada. O que significa, meus irmãos, dessa morada de Cristo dentro do crente, essa união inexplicável entre Cristo e o crente em particular. Ele, então, é convidado a habitar, no sentido de tomar posse, ser Senhor, né, que dirige as nossas vidas. Não é estar perto ou ao lado, mas dentro de nós e como Senhor, dirigindo as nossas vidas. Tópico de número 2. Arraigados e fundados em amor. Nesse tópico aqui nós vamos cumprir mais um dos objetivos específicos da nossa lição, que é destacar a necessidade de a igreja estar arraigada e fundada no amor de Deus. Então, os subtópicos aqui são a continuação ou a parte B dos versículos 17, né, do versículo 17, que é mais um dos objetivos da oração de Paulo, da oração intercessória de Paulo. E diz assim, a fim de, estando arraigados e fundados em amor. Uma outra versão bíblica diz, enraizados e alicerçados em amor. Né? Ou seja, uma vez em Cristo teremos uma fundação em amor e raízes em amor. Por isso escreve a nossa lição, o comentarista diz que o amor é a mensagem central do Evangelho de Cristo. Um dos propósitos da oração de Paulo foi para que a igreja entendesse e exercitasse o amor de Deus. Tópico 1. O amor, a virtude, né, ou a qualidade cristã. Nas Escrituras, o amor é atributo divino. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4 e 8. Pastor Douglas ainda escreve que o amor é o resumo da lei e dos profetas. Veja bem, então cita aqui Mateus 22 e 40, que lemos. Desses 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Quais são os mandamentos? Volta um pouquinho no versículo 37. Jesus disse, amarás, olha o amor onde está, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo é semelhante a este, porque fala em amor, né? É amarás o teu próximo como a ti mesmo. O crente salvo, né, em Cristo, ele exercita o amor a Deus e também o amor ao próximo. Subtópico 2 da nossa lição, arraigados e fundados em amor. Então aqui o comentarista diz que após rogar ao Pai pelo poder do Espírito e a habitação de Cristo, o apóstolo clama para que a igreja possa também compreender e praticar o amor. As palavras aqui, arraigados e fundados, tanto no comentário bíblico pentecostal do Novo Testamento e comentário, né, bíblico de Efésios por o pastor Elianai, sugerem 2 ilustrações muito boas de entendimento, né?
que é a de uma árvore e de um edifício, né? Ambos aqui concordam que estar arraigados em amor sinaliza raízes de uma árvore que se aprofundam no solo. E é a representação que melhor ilustra a igreja. É a representação que foi usada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, né? Falando da videira, em João 15,5, que Jesus disse: eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então são raízes que crescem, que se aprofundam no solo e encontram uma rocha. Vai encontrar essa rocha. Essas raízes se entrelaçam, se amarram nela e se firmam. A expressão fundados em amor, assemelha-se a um edifício, né? A figura aqui da igreja, com um poderoso alicerce, estabelecidos sobre a rocha firme e inabalável, que é Cristo Jesus. Veja Colossenses capítulo 2, os versículos 6 e 7, que diz: já que vocês aceitaram Jesus Cristo como Senhor, vivam, andem como cristãos, enraizados nele. Vocês se edificam sobre ele, né? E se apoiam na fé que lhes foi ensinada, transbordando em ações de graça. Então, irmãos, estar arraigados e fundados em amor é ter as nossas raízes e fundamentos firmados, fixados em amor, nesta virtude, né, que vem de Deus. Um paralelo aqui com João, capítulo 14, versículo 21, que Jesus disse que se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará, viremos para ele e faremos nele morada. Aquele que ama o Senhor Jesus Cristo, esse crente, ele está com as suas raízes, né, e seu alicerce fixado em Cristo. E ele demonstra esse seu amor ao Senhor Jesus Cristo, guardando a sua palavra. E é por isso que o Pai o ama, né? Ama aquele que guarda a palavra do Senhor Jesus. É o que o versículo diz, né? E viremos para ele e faremos nele morada. Esta é a oração de Paulo. Que Cristo habite pela fé no vosso coração. É pela fé que guardamos a palavra do Senhor, né? Então, subtópico 3 fala da intensidade desse amor. É mais um dos objetivos aqui da oração paulina. Né? Verso 18 diz: para poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade. 19, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Poderdes perfeitamente compreender. Outras versões bíblicas vai dizer: tornarão capazes de compreender ou plenamente capazes de compreender. Essa capacitação de compreender as dimensões do amor de Deus é recebida do Espírito Santo, né? Não por méritos pessoais, mas por graça e misericórdia do Senhor Jesus. Então a palavra aqui, compreender, ela não tem, né, um sentido, um significado absoluto, como de um entendimento total, completo desse amor de Deus, né? Não. Até como, né, se fosse possível um crente esquadrinhar as dimensões do amor de Deus, né? Que citando como a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, que são dimensões infinitas do amor de Deus, né? Então, penetrar nas dimensões do amor de Cristo é empreender uma viagem no espaço, né, sem fim. Viajar por toda a eternidade e nunca encontrar o seu limite. Isso é mergulhar e compreender, né, as dimensões do amor de Cristo. Então, a palavra do texto, compreender, ela não tem um significado absoluto, porque as dimensões
desse amor são infinitas. A igreja está nesta viagem, né? E agora 1 Coríntios, capítulo 13, 9 e 10, diz assim: pois o nosso conhecimento, é limitado, né? Limitado é também a nossa profecia. Mas quando vier a perfeição, né, o que é perfeito, fala da pessoa de Cristo, desaparecerá o que é limitado. Então, entenderemos por completo o amor de Cristo, né? Então, as dimensões aqui citadas por Paulo, no versículo 18, é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade do amor de Cristo. Dimensões impossíveis de serem medidas na sua totalidade, mas que um dia nos alcançou, conforme João 3,16. Deus nos amou de tal maneira e nos alcançou. Verso 19. E conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Veja bem, aqui no versículo 19, muda, né? Traz uma outra forma de se relacionar com o amor de Cristo. Né? Fala do conhecer o amor de Cristo. Não é mais compreender, pois como compreender, né, esse amor se ele excede todo o entendimento? Mas fala aqui, trata de conhecer o amor de Cristo. Isso fala de experimentar o amor de Cristo, sentir o amor de Cristo, viver o amor de Cristo. Então, não é um amor impossível de ser conhecido, vivido. Impossível sim de ser compreendido e esquadrinhado na sua totalidade, mas é possível de ser vivido na prática. Aquele que tem a consciência de onde Deus lhe tirou, já provou desse amor. Quando a gente lê Salmo 40, verso 2, que diz que tirou-me de um lago horrível, né? De uma cova fatal, de um poço de destruição, ele nos tirou, né? Tirou de um charco de lodo, isso fala de um brejo lodoso, um atoleiro de lama, né? Pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Por isso, o amor de Cristo é incomparável. Somente aqueles que são nascidos de novo, né, já provaram, experimentaram, conheceram deste amor. E o fim, então, a parte final do versículo 19 diz: ser cheio da plenitude de Deus. Aqui aponta para um trabalhar contínuo do amor de Deus em nós. É progressivo no sentido de que, assim como Cristo é, né, nós seremos, à medida que conhecemos o seu amor e vamos caminhando então para o ideal divino. Para isso nós temos Romanos 8, 29, Efésios 4 e 13. O ideal, né, qual é o ideal divino? É que nós cheguemos à estatura perfeita de Cristo através do conhecimento desse grande amor. Então, chegamos aqui ao tópico do número 3, que diz: a bênção de Deus excede o pensamento humano. O comentarista escreve: em sua audaciosa intercessão em favor da igreja, o apóstolo ensina que Deus é capaz de fazer muito além do que pedimos e que o eterno deve ser glorificado para sempre. Subtópico 1, a dimensão das bênçãos divinas. Ao concluir a ousada oração, Paulo lembra de que a magnitude do poder de Deus é capaz de fazer. Então lembra esses dois versículos, né? 20 e 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na igreja, por Jesus Cristo em todas as gerações, para todo sempre. Amém. O fim desta oração do apóstolo Paulo, né, eleva a Deus uma adoração. Essa adoração carregada de uma certeza de que nada poderia impedir a resposta da sua petição. Então, pela sua convicção, pela sua fé, é que Deus não responde somente ao que pedimos, mas que Deus pode fazer muito mais, né, do que pedimos ou pensamos. Então, o último objetivo, né, específico de estudo da nossa lição
de hoje é conscientizar de que Deus é capaz de fazer muito além do que pedimos, né? Então cumprimos aqui esse objetivo, né, nessa análise final. Cito novamente aqui as palavras do Senhor Jesus, onde ele diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Esta vontade divina para nós, em muito, vai além do que pedimos ou pensamos. Essa total confiança no ilimitável amor de Deus nos diz que a resposta chega com bênçãos excedentes, sempre acima do que pedimos ou pensamos. Me lembro de João 10:10, quando Jesus diz que o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância, né? Vida com abundância significa ter vida além do esperado, ou seja, vida além do que podemos ou que pedimos ou pensamos. Esta é a vida abundante em Cristo, além do que pedimos ou pensamos. Salmos 37:4 diz: deleita-te também no Senhor, coloque o seu prazer no Senhor, e Ele te concederá ou te dará o que deseja o teu coração. Deus nos surpreende ao realizar o desejo dos nossos corações, porque Ele sempre vai além do que pedimos ou pensamos. Subtópico 3 diz que a glória devida a Deus. Versículo 21, é essa glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Finalmente, o apóstolo Paulo prossegue aqui a ensinar que Deus deve ser glorificado na igreja e por meio de Jesus Cristo. Uma versão de João Ferreira atualizada escreve: a esse seja a glória na igreja. A esse seja a glória na igreja. Que glória é essa? Né? É a glória de Cristo refletida na igreja. A igreja nunca terá glória em si mesma, pois toda glória é única e exclusivamente tributada para Deus por intermédio da obra de Cristo, né? Conforme lemos em João 13, 31 e 32. Uma ousada e profunda intercessão do apóstolo Paulo pela igreja, né? E que se tornou, nessa intercessão, uma realidade para nós nos dias de hoje. Deus te abençoe, né? E tenha um bom domingo.